Fala, galerinha! Vamos lá, dando sequência aqui ao nosso módulo 14, que a gente está falando sobre estatística. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de gráficos, tá? Então, na aula anterior, a gente começou a falar de estatística, que é uma ciência aí que trabalha com dados e informações, análise de dados e informações. Hoje a gente vai falar sobre os gráficos. Então, na aula anterior, falamos da organização de tabelas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gráfico. O gráfico, muitas das vezes, ele tem o quê? A ideia de transmitir uma informação de fácil visualização. Então, às vezes, a gente bate o olho num gráfico, a gente já consegue ter uma ideia da informação. A gente não precisa ler muita coisa, tá? Então, a gente vai olhar ali, como aqui, ó, sorvete só no calor. Vamos pegar esse gráfico aqui, ó. Consumo anual de sorvete por pessoas. Então, aqui, ó, eu tenho os países e a quantidade de bolas de sorvete que cada pessoa consome anualmente em determinado país. Então, se eu olhar aqui em qual país que isso é mais feito, opa, eu vou bater o olho, tá lá, ó, Nova Zelândia. Dependendo, eu nem precisaria do número. Eu iria só olhar o meu gráfico, eu já saberia. Tá? Então, às vezes, o gráfico ele tem mais a informação visual. Eu bato o olho, eu já consigo tirar a informação que eu preciso. Então, o gráfico ele vem para facilitar muito a nossa interpretação, a nossa visualização. Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar com alguns tipos de gráficos, tá? Então, aqui tenho alguns exemplos para vocês, que são situações que vocês já viram, que vocês já visualizaram no dia a dia de vocês em algum lugar, e hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre eles, ok? O gráfico, assim como a nossa tabela, sempre ele vai precisar do quê? Ele vai ter que ter um título. Por quê? Esse título, ele traz para a gente a informação do que estamos visualizando ali, tá? Então, se é necessário, ter-se um título, tá? Alguns deles a gente vai precisar de legenda, tá? Então, a gente vai ter os dados ali, o que cada coisa representa, o que cada cor representa, o que esses números aqui representam, o que esse valor aqui representa. Então, a gente vai ter que ter essas informações nos nossos gráficos, tá? Então, vamos lá, vamos ver um pouquinho aqui sobre cada tipo de gráfico, na verdade, os gráficos mais utilizados. Então, ó, a gente tem o gráfico de barras, tá ok? Que é utilizado para comparar dados ou informações de mesma natureza, tá? E ele pode ser chamado de gráfico de colunas também. O gráfico de barras, galerinha, ele pode estar sempre ou na vertical, ou ele também pode estar na horizontal, tá ok? Então, esse exemplo aqui, ó, doenças que mais atingem os idosos. Então, ó, se eu olhar qual é a doença que mais atinge, opa, essa primeira aqui, que é a hipertensão. Ela tem aí um pouquinho mais de 50% dos idosos que tem essa doença, ok? Então, se eu olhar aqui o comportamento das barrinhas, eu já consigo tirar as minhas informações, ok? Regras de construção. Então, a gente utiliza um sistema de coordenadas, tá? Então, ó, aqui eu tenho a doença e aqui eu tenho a porcentagem dela, o valor, a quantidade de pessoas que possuem, tá? A gente marca no eixo horizontal o segmento de mesma medida, tá? Em que construímos a barra, que deverão ser separadas por espaços iguais. Então, gente, ó, a largura aqui da minha barra tem que ser igual em todas. Eu tenho que ter essa coerência, ok? E a distância entre uma barrinha e outra precisa também ser sempre igual, ok? Aqui, nesse eixo aqui vertical, a distância entre o 0 e o 10, que equivale a 10%, do 10 ao 20, que é mais 10%, também tem que ser sempre a mesma.
Tá? Então, os dados que eu utilizo, tanto na horizontal quanto na vertical, eles têm que ter sempre as mesmas distâncias. Eu poderia ter esse gráfico aqui de 5 em 5%, de 1 em 1%, tá? Desde que mostre de forma clara o objetivo, que é transmitir a informação, ok? Apenas uma das dimensões das barras que varia, geralmente é a altura, ou seja, para mostrar aqui no caso a porcentagem, ok? Então, quanto maior ela for, mais porcentagem ela tem, ok? Segundo tipo de gráfico, o gráfico circular ou de setor, tá? Que também é conhecido como gráfico de pizza, tá? Não é o nome dele, mas a gente às vezes acaba falando o gráfico de pizza, ok? Então, ele é muito utilizado na visualização de porcentagens, em virtude do seu formato circular, representando as relações entre as partes e o todo. Tá? Então, quando eu tenho uma informação que eu vou dividir ela em várias partes, então, eu vou comparar entre elas, tá? Então, eu geralmente utilizo aqui o gráfico de setores. Então, ó, emissões globais de gases do efeito estufa. Então, eu tenho várias partes de setores econômicos que emitem gases, tá? Então, qual é a porcentagem de cada um deles? Então, eu divido aqui, lembrando que o círculo como um todo, ele é o meu 100%, ok? Então, ó, a gente utiliza uma circunferência de raio qualquer e a amplitude de cada setor é proporcional à frequência que representa, lembrando que o ângulo central corresponde a 360 graus. O que quer dizer isso, gente? O círculo todo aqui ele tem 360 graus, ok? Então, os 360 graus equivalem a 100%. Aí eu vou ter lá uma informação que ela é de 25%. Qual o espaço aqui que vai ser ocupado? Um espaço de x graus, que no caso, 25% é 1/4. Então, ó, notem, 25% eu tenho aqui uma angulação de 90 graus, que é o equivale a 1/4 da nossa circunferência. Se eu tivesse uma informação com 50%, ele pegaria, no caso, metade, tá, da nossa circunferência. Então, tem que ter uma coerência. Quando a gente vai montar, a gente acaba usando essa regrinha de 3 aqui. 360 graus é o meu 100%. A porcentagem que eu quero, ela vai dar uma determinada angulação. Aí eu precisaria lá de um transferidor para estar criando perfeito o nosso gráfico. Lógico, a gente vai trabalhar com valores aproximados. Então, a gente pode tentar ter uma ideia. Ó, 50% é metade, 25% é aqui 1/4. 10% ele vai ser um pouquinho menos da metade de 25%. E a gente vai trabalhando com valores aproximados. Mas se tivermos mesmo que criarmos um gráfico aí futuramente, ou com medidas oficiais, a gente teria que usar essa regrinha de 3 aqui para dividir cada setorzinho de acordo com a sua porcentagem, ok? Outro tipo de gráfico é o gráfico de linhas, tá? O gráfico de linhas, geralmente, eles são utilizados para representar grandes quantidades de dados que ocorrem em um período de tempo, tá? Então, ó, taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais no Brasil. Então, notem que ó, começou a pesquisa lá em 1940 e trouxe ela até 2010. Então, a gente vai mostrando ao longo do tempo o comportamento. Diminuiu, diminuiu, aumentou. Isso daqui é muito utilizado hoje, vou voltar a dizer, nas pesquisas de intenções de votos. Tá? Então, semana 1, candidato tal tinha tanto, candidato tal tinha tanto. Aí a linha vai mostrando o comportamento. Ah, aqui ele ganhou mais adeptos, aqui ele perdeu, aqui ele ganhou, ele perdeu, ele vem caindo, ele vem subindo nas pesquisas. Então, o gráfico de linha, ele mostra um comportamento de um determinado dado ao longo de um tempo. Então, ó, a gente utiliza o sistema de coordenadas
tá? Os eixos são independentes e deverão ser construídos com a sua respectiva escala. Então, ó, notem, eu tenho os anos aqui e eu tenho as porcentagens, sempre usando o mesmo tamanho para separar os dados para ter uma coerência, ok? E o último dado, o último gráfico aqui, que são bem comuns na utilização aqui, são os pictogramas, tá? Geralmente são gráficos de barras com representações de objetos e conceitos traduzidos de forma gráfica, ou seja, por meio de figuras ou símbolos. Então, eu tenho um gráfico de barras, só que as barras são representadas por figuras que representam o que a gente está estudando. Então, eu olho aqui, ó, abelha e mel. Opa! O que tá lá no meu tema? Ó, a China é o maior produtor de mel do mundo. O Brasil está em 15º. Então, aqui ele está abordando o tema mel. Então, ele usou a imagem relacionada ao mel para construir o gráfico. Se eu voltar lá no início, aqui, ó, sorvete no calor. O que ele está usando aqui na barrinha para indicar a quantidade de bolas de sorvetes consumida? A pazinha do sorvete. Tá? Então, ele usa um desenho relacionado ao tema para trazer um gráfico que seria de barras, ok? Então, ó, geralmente utilizamos o conceito de sistema de coordenadas. Em vez de barras, construímos desenhos ou símbolos que condizem com o assunto abordado. As dimensões da imagem devem ser proporcionais aos dados apresentados. Tá? Então, quanto maior o dado, maior a minha barra, que seria o meu desenho, ok? Então, gente, esses são os tipos de gráficos mais utilizados aí no nosso dia a dia. Existem outros? Existem, tá? Alguns muito complexos, outros muito simples, mas esses são os que a gente mais utiliza. E para finalizar, então, vocês têm da página 53 até a 59 e a TC 43 aí para estarem realizando. Ok, gente? Bom estudo a todos, boa aula aí para vocês, até mais!